Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Estamos aqui na nossa segunda temporada. Eu sou o Jonatas e comigo, abrilhantando este episódio, o Alex Boava. E aí, Alex, tudo bem, cara? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidada, aqui é o Alex. E sim, mano, eu tô super bem e feliz de estar produzindo mais um episódio desse ilustre podcast, mano. Cara, e esse episódio vai ser muito legal porque é um conteúdo que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu já tentei estudar, mas não fui tão feliz quanto a Stephanie Gesser, que hoje a gente vai falar sobre mapeamento oceanográfico. E aí, Stephanie, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Aproveitar e agradecer mais uma vez aí o convite, galera. Eu sou uma pessoa que consumo muito podcast, então participar de um, ainda mais na minha área profissional, é muito legal. Ah, legal. Vamos aí dividir um pouquinho da experiência que eu passo. Fica 15 dias longe do mundo ouvindo podcast. Exatamente. Mas... Oi? Pode falar, Stephanie. Na verdade, foram 48 o último embarque. Meu Deus! 48 horas? Zoando. Ai, caraca, que bizarro. A gente vai conversar sobre isso, mas antes a gente vai falar do nosso patrocinador, óbvio, né? O cara que patrocina esse canal, que apoia esse podcast, a Bertoli Engenharia. Quem que é a Bertoli Engenharia, Alex? Sim, a gente tem que falar da Bertoli Engenharia Ambiental, que é uma empresa de engenharia, né? E ela usa de todo um aparato geotecnológico para executar seus serviços e entregar seus produtos para os clientes. E o melhor de tudo, cara, é que eles atuam em todo o estado de São Paulo. Exatamente. Os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia, os caras fazem vários projetos aí para as empresas do agronegócio, na parte ambiental. Enfim, se você quiser conhecer um pouco mais dos projetos que eles estão trabalhando, entra lá no site www.bertoliengenharia.com. E também, se você quiser conhecer um pouco, né, saber um pouco mais do que eles estão fazendo, eles são muito ativos nas redes sociais, no Instagram, né? Então você pode ir lá saber o que eles estão fazendo, quais os projetos que eles estão trabalhando. Então, para você saber disso aí, vai lá e segue @bertoliambiental. Para lembrar, o site é www.bertoliengenharia.com, Bertoli com L só, e o Instagram é @bertoliambiental e o Bertoli também com L só. Perfeito, e também, óbvio, né, pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @um papo sobre geotecnologia, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, e se você estiver ouvindo a gente no Spotify, segue aí a gente aí, beleza? E compartilha aí com os seus amigos. Stephanie, 48 dias, caraca! Pois é, mas tenho amigas que já bateram um recorde aí de 88, 89 dias. Cada embarque é uma surpresa diferente, assim. Caraca, mas assim, isso é comum ou isso depende da escala? Como que funciona isso aí nessa carreira aí, né? Assim, eu vou te falar fazendo uma analogia à topografia, né? Quando a gente tem um levantamento topográfico para fazer, a gente faz lá o planejamento, a gente vai lá e faz 5 dias de campo e todo final do dia a gente já processa alguma coisa, mas no final a gente fica mais um dia processando. Nessa área, o campo é muito caro, né? O campo é uma embarcação que tá lá, né? Tem toda uma tripulação, tem toda uma estrutura. Então a gente funciona 24 horas mapeando, aquisitando dado, processando e já iniciando uma interpretação de dados ali. Então, às vezes, isso depende muito do cliente que contrata esse mapeamento, assim, né? Por exemplo, a Petrobras tem uma escala diferente de 15-15, né? Por isso que a maioria do pessoal conhece muito como embarcar 15-15, 14-14. Mas outras empresas de fora não têm necessidade dessa escala, então acontece de embarques serem maiores, tem empresa que prefere já que o processador fique para o projeto inteiro, que aí às vezes são 3 meses, então isso varia bastante, assim, de projeto conforme o cliente, né? Porque a gente está ali levantando e processando, interpretando 24 horas. Entendi. Bom, antes da gente iniciar toda essa parte profissional, de como é que funciona, Stephanie, conta um pouco sobre você, quem que você é, de onde você veio, né? De qual escola, né? Onde você se formou. Conta um pouco da sua história, o seu background, né? Bom, vamos lá. Bem, meu nome é Stephanie, né? Eu
eu era uma criança estranha porque eu quis agrimensura já na 8ª série, né? Então já foi um negócio meio estranho. Bizarrão. Eu fiz um teste vocacional e deu várias coisas, entre elas agrimensura. Eu falei assim, eu quero esse negócio aqui diferente. Aí eu... Ei, peraí, eu nem sabia que dava agrimensura em teste vocacional. Feliz que o teste vocacional sabe que existe, né? Nossa, exatamente, eu tenho o teste até hoje guardado, tipo assim. Isso porque... é bom guardar isso. Eu vou postar depois, eu marco vocês pra ver que, olha, é verdade. E aí eu fui fazer escola técnica, cursei o técnico em estradas também, porque tinha a parte de topografia, fiquei completamente apaixonada pela topografia. Na época, no técnico, a gente não via muito geodésia. Obrigada, meu vizinho passou de moto aqui. E aí eu fui pra... já, tipo assim, muito focada nisso, que eu queria agrimensura. E então eu fiz vestibular graduado na época pra Viçosa, que você fazia os 3 anos. E aí tive uns problemas por causa de greve, não consegui ir e fui pra Rural. E engraçado que na Rural teve uma palestra, né? No Cefet, quando eu fazia, teve uma palestra sobre agrimensura com um professor lá da Rural, professor Bahia, e a Carla, que era aluna na época. E aí eu fiz toda a minha turma aí comigo, falei pra todo mundo, vamos lá ver essa palestra, pra todo mundo ver o que era agrimensura, porque eu não sabia direito também explicar, né? Eu sabia, gente, mede as coisas, é muito legal. E aí acabei... Perfeita a analogia, mede as coisas. Eu falei assim, gente, mede as coisas, eu não sei direito, mas tem topografia, tipo, tem uma matemática que eu gosto, né, que é a geometria, então foi muito assim. E aí a tipo Carla... um pedreiro que põe a fita métrica no bolso, assim, e sai andando, assim, com a fita métrica. Eu sempre tenho uma na bolsa. Não posso falar, não. E aí, depois dessa palestra, eu conheci a Rural, vi que tinha um curso na Rural e fiz o vestibular pra lá, acabei passando. E aí, fui lá na Rural. E, assim, foi a melhor escolha da minha vida, né? Puxando um pouco de sardinha pra minha casinha. Porque eu tive, assim, um background muito bom, tanto de vida acadêmica dos professores e tal. E eu tive muito professor que trabalhou. Isso, pra mim, foi um diferencial muito grande. Professor que não saiu direto da academia e, tipo, voltou pra academia pra dar aula, né? Então, esses professores foram muito importantes pra mim, foram exemplos pra mim, né? O professor Bahia mesmo, que foi lá dar palestra, ele infernizou a minha graduação, tá? Quero deixar isso aqui bem claro, porque ele falava que já que eu queria, eu tinha que tirar as melhores notas, eu tinha que... Falei, calma aí, não é porque eu quero que... Não é bem assim, né, cara? E o professor Luiz Guimarães que me apresentou a geodésia, que aí eu, tipo, me encantei com essa parte de posicionamento e foi, assim, a área que eu gostei mais na faculdade. E aí, eu nasci em Macaé, que é a cidade do petróleo, toda essa coisa lá. Eu cresci, assim, até a minha 8ª série envolta nessa história toda de Petrobras, só que eu não tinha muita noção do que era. E aí... Quando eu fui fazer faculdade, tinha uma oportunidade, um programa de estágio com a Petrobras. E o estágio era em Macaé, né? E eu estudava em Seropédica, que é interior do Rio de Janeiro, né? Vocês que são São Paulo, assim, são umas 7, 8 horas de viagem. Famosa Seropédica. Aí eu falei assim, cara, quero fazer esse estágio. Aí eu lembro que tem um CR mínimo lá, 7 e pouco. Então eu foquei muito nesse estágio. Falei assim, não, eu quero entrar nesse estágio, porque pra mim é mais fácil. Em Macaé eu posso ficar na casa da minha mãe. E aí eu consegui entrar, fiz o estágio, que aí foi que eu conheci a agrimensura pra área offshore, digamos assim. Foi que eu descobri que tinha um outro mundo ali por trás, assim, bem... que eu não tinha noção. E aí, nesse meio termo, assim, a faculdade começou uma parceria com a parte de geodésia da Petrobras e a gente criou, né, a disciplina de geodésia offshore, que aí a gente entendeu mais, né, essa parte de posicionamento que tem embarcação, como isso acontece, como o agrimensor atua. E foi muito importante, assim, essa parceria que foi criada, porque tem ex-alunos da Rural lá na Petrobras, né, então foi mais fácil esse caminho. E o estágio, pra mim, foi, assim, um divisor de águas, porque eu vi um mundo de... Como se, né, a agrimensura e a cartografia já tem muita área, mas chegando lá eu vi um outro mundo que eu não via na faculdade. E aí eu gostei. Não, e aí eu quero fazer um parêntese. A gente não viu, né, Alex, na Unesp, mapeamento oceanográfico. Se a gente viu, foi uma batimetria super...
Shallow aqui, só para fazer uma Shallow fazer uma waters. piada aqui. Não podia deixar passar, né? Bem superficial. E aí eu acho que essa é a beleza da coisa, porque assim, poxa, você tá lá 5 anos na faculdade e aí depois você enxerga um outro mundo, é como se você tipo, pulasse o muro e fala, caraca, isso aqui é cartografia, isso aqui é agrimensura também, mas é muito bonito, né? Então realmente, acho que é você desvendar algo novo, você aprender algo novo, e eu acho que o amor, né, igual eu vejo você falando assim, pô, é legal pra caramba, né? Porque assim, realmente parece que você realmente gosta disso. Então faz muito sentido, né? Você tá nessa área desde 2015, né? Você começou o estágio. Isso, eu comecei acho que em 2014, eu fiquei 1 ano, estendi mais meio ano, né? Porque eu dei sorte também de ter uma gerência, né? A gerência que eu tive, o André, que era o gerente na época, era super inclusivo com estagiário, não existia essa coisa de, isso aqui é coisa de estagiário, isso aqui não. Ele me levava em todas as reuniões que tinham de projetos da área. Eu fiquei mais responsável um pouco pela parte de gerar alguns mapas para a parte de meio ambiente, né? Que tem que ser feito. Eu tinha um projeto na época, eu fiquei nesse projeto com os outros funcionários. Então, assim, eu dei muita sorte que eu fui muito incluída em tudo. Então, eu pude realmente ver como as coisas aconteciam, ver todos Consumiu de fato mesmo, né? Sim, assim, olha, eu acho que esse também foi um fato muito importante, porque se eu tivesse passado pelo estágio lá sem, tipo, fechadinho, fazer uma coisinha ali, aquela coisa mais, eu não teria visto tudo, e assim, isso foi muito legal. E aí, nessas reuniões, eu fui numa reunião num projeto que era de mapeamento com AUV, que é um veículo automático, que é como se fosse um drone, né, submarino, né? A gente fala que ele voa, inclusive, a gente fala com o voo do AUV, então... Sério? Essa é o termo? Mas ele fica embaixo d'água ou ele fica sobre a superfície d'água? Não, ele fica embaixo d'água, ele vai até 3.000 metros de profundidade. Não sei se todos, mas eu vi na internet que parece uns mísseis, assim, né? Uns parecendo, Isso. Um mísselzinho laranja, assim. Aí eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto. E aí eu já estava para sair do estágio, o pessoal que estava nessa empresa que prestava serviço para a Petrobras me convidou para prestar uma consultoria para a parte de interpretação desses dados, que é a parte do mapeamento, que é muito semelhante assim, ao sensoriamento remoto, né? A gente tem a imagem lá de satélite, a gente vai vetorizar o que a gente está vendo, a gente vai identificar a parte de mata, né? O pessoal identifica a parte que tem propensão de queimada, essa parte assim, de ambiental eu fugi totalmente da faculdade, né? Mas é semelhante a isso. Então eu fui trabalhar os fins de semana dando consultoria para essa parte de interpretação. De início eu fui para mobilizar o ArcGIS, né? Eu fui eu e mais alguns colegas também da área, agrimensores, então a gente começou a estruturar o mapeamento através do ArcGIS, depois a gente foi para o QGIS. E aí tudo dentro das classes que a Petrobras solicita, que são bem semelhantes ao SSDM, que é um banco de dados internacional, que faz todo esse mapeamento de duto, feições antrópicas e feições naturais que tem no fundo do mar, né? E aí eu comecei nessa parte de interpretação de dado de sonar, batimetria, e aí surgiu a oportunidade de embarcar. Eu ainda estava na faculdade, eu estava para acabar, assim... E aí surgiu a oportunidade de embarcar. Na época era 15/15. Eu não pensei 2 vezes e fui. Tentei conversar na faculdade com algumas disciplinas, né? Tipo, tive alguns professores que não aceitaram bem essa questão de eu faltar 15 dias e vir 15. Então, acabei atrasando a minha formação, que seria naquele ano, porque eu tive que cancelar, né? Trancar algumas matérias e puxei depois, assim. Eu não me arrependo nem um pouco. Acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, fazer eletrotécnica antes ou depois não mudou a minha vida. Olha, eu vou te falar que, não sei o nome desse professor aí, mas vacilão, hein? Assim, Não, cara, esse negócio de você querer fazer estágio e atuar, cara, é muito importante, mano. Muitos professores acabam não entendendo esse lado, que isso agrega muito pro profissional, cara, para dar área. Por exemplo, se você pode ir para sua faculdade hoje e dar uma palestrinha, né, dizendo, olha, eu fiz esse caminho, deu tudo certo. Uma coisa que as universidades não fazem isso, né, chamar seus egressos para fazer uma fala lá.
Não, Uma e coisa que assim, fica só falta. eu sei, eu vivi o oposto, Stephanie. Quando eu ganhei uma bolsa, né, de estudos para fazer intercâmbio, foi no o estu, os estudos no exterior, ele tem uma dinâmica diferente daqui do Brasil, né? Então o semestre começa diferente aqui do Brasil. E aí foi num período meio tenso aqui por conta das greves e tal, então acabou atrasando, bagunçou todo o cenário. E aí eu ganhei a bolsa. Eu falei assim, aí eu tinha alguns professores, eu fui conversar com eles, e aí eu tive uma positiva, né, de alguns deles. Então assim, o cara olhou pra mim e falou, pô, você ganhou, mas e aí, como é que vai fazer? Você vai? Eu falei, então, eu só tenho a sua matéria, e aí? Ele falou, não, cara, pelo amor de Deus, vai, depois a gente vê. Então, poxa, é muita diferença, né? De um professor que entende, de outro que, pô, tem a cabeça desse tamanho e, não sei o que, você tem que se formar, como é que vai ser com falta? Pô, meu, o cara tá fazendo estágio, sabe? O cara tá se tornando um profissional, pô, dá uma ajuda pro cara, entendeu? Infelizmente eu tive que enfrentar isso, assim, foram matérias que não eram específicas da agrimensura, eram umas que ficavam pro final, ou que eu deixei pro final, não lembro agora qual era o período, mas eu tentei conversar e o professor já pegou uma birra, assim, da agrimensura também, porque a gente não gostava muito da matéria dele, então ele levou pro coração. Caraca, ele ficou magoadinho. Não, se você passar, você vai ser reprovada por falta. Eu falei, tá de sacanagem, você vai queimar o meu histórico. Realmente ele não quis ajudar em nada, né? Caraca. Mas eu não me arrependo de ter ficado mais um período depois, tendo que aturar a aula dele. Não, no final saí, sobrevivi, falei pra ele no final. Boa. Falei assim, olha, você não ensinou nada pra mim aqui, nada. Eu passei pela mesma coisa, o Jones comentou que ele passou, a gente foi quase o mesmo período, né, Jones, para intercâmbio, e eu passei exatamente a mesma coisa. Uns professores foram amigos, né, outros já deram aquela barrada, digamos assim, né? Mas no fundo acaba dando tudo certo, né? Foi um desafio, assim, que eu ouvi de algumas pessoas, mas você não vai formar nunca e não sei o quê. Tive uma pressãozinha dessa que foi um pouco... Foi cruel, assim, de algumas pessoas, alguns colegas até. Mas você não vai formar nunca, que não sei o quê. Eu falei assim, cara, beleza. Eu tinha um salário de engenheira, estando na faculdade, e eu ganhando uma experiência que hoje é o que eu trabalho. Então eu pensei assim, olha, beleza. Tô de boa. Posso não formar agora, mas esse diploma não vai fazer diferença. Então, e é isso aí, outro recado, gente. Faculdade não tem que se formar em 5 anos, não, cara. Não tem que se preocupar em estar dentro da forminha, não, né? É isso aí. Eu me formei em 6,5, cara. E pra mim, todo o período da faculdade valeu a pena pra caramba. Todas as faculdade não é um curso, faculdade é uma experiência e uma vivência, tá ligado? Não é uma parte da sua vida que, se você viver na forma, você tá perdendo uma grande gama de oportunidades que pode aparecer. Exatamente. Aí surgiu essa oportunidade, eu abracei e fui. E embarcada eu não fazia parte de interpretação, eu já fui pro processamento dos dados mesmo. E aí eu embarquei em 2 embarcações diferentes. Uma era uma área no Nordeste, que é o melhor lugar do mundo para embarcar, gente. Saudades de embarcar no Nordeste. Imagina. Porque o mar é paradinho, é azulzinho, dá até vontade de pular. E o outro eu fui para a bacia de Santos, que já é um mar mais agitado, e aí era um outro projeto, era uma outra área para levantar, uma área que ainda não tinha estrutura. No Nordeste eu já fui mapear estruturas que estavam no leito marinho. Lá em Santos não, era para iniciar, né, pesquisa de exploração, já tinha poço furado, enfim. Então eu fui viver essa experiência de embarcar. Foi um período curto, eu fiquei 6 meses nessa parte embarcada, e aí o projeto acabou desandando, a empresa que estava por trás, né, gringa, também não se interessou em dar continuidade, e aí ele acabou e eu voltei para a faculdade para terminar. Mas aí nesse projeto eu já tive contato com muita gente, eu comecei a trabalhar com geofísicos. A Marcele Rocha, que foi a primeira geofísica que eu conheci, que foi quem me treinou para essa parte de processamento. E aí eu vi um mundo diferente, assim, né? Porque o dado de sonar, que é o dado que eu processo hoje em dia, tem sonar e batimetria. Nessa época de 2015 eu processava batimetria e sonar. Hoje em dia, nos últimos projetos, eu só tenho processado sonar interferométrico, que é um dado completamente diferente. Você tem que ter um cuidado com a parte do posicionamento, que eu tenho um olhar diferente por ser agrimensora. Então,
Todos os projetos que eu trabalhei, que eu tive backs, né, que lá a gente trabalha no esquema de 12 horas. Um trabalha de meio-dia à meia-noite e o outro de meia-noite a meio-dia. O barco está sempre funcionando para 24 horas. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns geofísicos, oceanógrafos, e aí eu vi também um mundo assim de como a agrimensura, a geodésia, né, em especial, casa com as outras profissões. Porque eu olhava o dado de uma maneira e a pessoa que trabalhava comigo, que é geofísica, olhava de outra maneira, e a gente conseguia compartilhar esse conhecimento e cada um olhar um pouco, a gente fazia um merge, digamos assim, de conhecimento. E isso pra mim foi assim, foi até hoje, né? Tenho experiência de trabalhar com a Marcele, com a Paula, que trabalhou comigo no outro projeto, com a Fernanda Viana aí, que é famosa, ainda bem que eu irmão dela no começo, mas... Ah, é verdade, Fernanda Viana, uma amiga do peito, uma parceiraça, que inclusive, pô, Fernanda, se você estiver ouvindo esse podcast, tá convidada aqui a bater um papo com a gente, hein? Vai dar uma aula aqui pra vocês. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Fernanda agora nesse projeto, meio que de home office, né, ela não estava embarcada, mas é muito bacana essa troca de conhecimento, assim. Então, uma coisa que eu vejo da área offshore, dessa parte de mapeamento, é ser multidisciplinar. Isso é sensacional. Você trabalhar com geofísico, com oceanógrafo, com geólogo, você consegue, tipo assim, você aprende muito e você ensina também. É uma troca realmente muito grande. Então, isso pra mim foi a parte que mais me chamou a atenção desde lá de 2015. E aí eu voltei para a faculdade, me formei, o meu trabalho de conclusão foi com um sistema de posicionamento de embarcação, que é um teste já que a Petrobras já fazia e continua fazendo até hoje. Eu quis transformar isso num programinha, né, num software, então fiz uma parte dele em PHP e fui para essa área assim, de posicionamento, porque também é o que eu gosto, né? Mas acabou que eu não trabalhei nessa área. Me formei, fui para uma outra área também, e aí agora em 2019 eu voltei para essa área offshore. Voltei também para interpretação, iniciando toda essa parte de estrutura para um projeto que ia ser semelhante a esse de 2015, para a parte de interpretação, e toda aquela questão de servidor, esqueci o nome agora do ArcGIS que a gente usa, né, tipo um geoserver, toda essa parte assim a gente modelou e tudo, e aí surgiu a oportunidade de eu embarcar. E aí eu falei assim, é isso que eu quero. Meu curso de embarque, o CBSP, ainda estava válido, eu falei assim, vambora. E aí eu embarquei nesse projeto também, depois eu fui para um outro projeto também na Bacia de Santos, a gente fazer essa parte do mapeamento. E aí desse projeto eu fui para um outro no Nordeste e agora eu voltei, tô num projeto em Campos, na Bacia de Campos. Nesse período eu fui em várias empresas, trabalhei como freela, CLT, essa parte assim profissional de contratação variou bastante, mas eu segui na mesma linha de trabalho, assim, e pegando projetos diferentes, e eu consegui finalizar projetos, né, isso é muito bacana, porque ficou um pouquinho, né, do último projeto de 2015, a gente acabou não finalizando, e aí esses últimos que eu peguei, eu finalizei, e aí você vê o resultado final, assim, do trabalho, né, eu pelo menos tenho uma visão muito ampla, eu gosto de ver o começo, o meio e o fim, eu gosto de entender tudo que tá acontecendo ali. E também tive sorte, né, nesses embarques, de pegar o pessoal da operação do AUV, né. Em 2015 eu fiquei um pouco também na parte da operação do AUV, que é o mísselzinho, né, ele parece um míssel, onde são acoplados os sensores de batimetria, de side-scan, e o high-size, que é um específico da Kongsberg, e de sub-bottom profile também, que eles fazem aquisição. Todos esses sensores vão no AUV e aí ele vai para até 3.000 metros. Os últimos projetos que eu trabalhei foram áreas profundas, que a gente fica mesmo isolado de todo tipo, não tem vista, né? Não tem plataforma, não tem nada perto. A gente fica meio no mundozinho ali. E aí também nessa parte de mapeamento também de áreas já naturais. E aí foi um outro aprendizado que eu tive de entender essas feições
do fundo do mar, né? Que é um levantamento completamente diferente do que a gente faz numa topografia e o que a gente vê lá, né? Porque a gente não vê. Nessas áreas de 3.000 metros, por exemplo, tem muita coisa que nunca foi mapeada. Então é muito novidade a interpretação desses dados. Uma dúvida pessoal minha, que não vai ter muito a ver com cartografia, mas assim, qual é a profundidade que você trabalhou? Você falou que aí tem que ter os 3.000 metros, né? Que é super profundo realmente. Mas tem lugares que é mais raso, assim? O quão raso que é, tá ligado? O último projeto a gente pegou água rasa também, a parte de água rasa de 800 a 1.600 metros. Isso pra gente é a água rasa. Tá. E aí, normalmente na parte de água rasa, a topografia é bem diferente da de água profunda. Ela é mais diferente mesmo, né? Ela tem altitudes diferentes, então o voo do alver acaba sendo diferente, ele acaba tendo que mudar de altitude de voo, porque a gente tem do nada escala, um coral, do nada a gente tem um coral muito alto, ou tem um talude, tudo que a gente, né, tudo, entre aspas, que a gente encontra aqui, a gente acaba encontrando lá embaixo. Então a água rasa, ela é um pouco mais problemática, até a gente deu uma pelejada aí na parte de processamento de dados no último projeto, porque ela tem uma topografia mais desafiadora. Então, ela é mais desafiadora para o planejamento de missão do ALV, né? Onde que ele vai voar, né? Ele não voa, mas a gente tem esse hábito de falar voar. Onde ele vai voar, qual vai ser o altitude de voo dele. Nadar é meio complicado, né? Tipo assim, não fica tão legal, né? Fica mais legal voar. Então, a parte de água rasa para ele é mais desafiadora por causa da topografia mesmo. Quando a gente pega a área de 3.000, 2.000 metros, é mais contínuo. Enquanto o drone tem que fugir de rede elétrica, o AV tem que fugir de coral. Tá ligado? Tem alguém que pilota isso ou ele faz um voo Ele faz automático. Faz automático. Faz igual o drone, né? Você faz o plano de voo dele e ele vai seguindo Entendi. Exatamente. Só que é engraçado, porque assim, você faz o plano de voo aqui você sabe onde ele está indo, né? Na profundidade, como é que funciona isso? Como é que você planeja um voo? Ele tem se alguma você comunicação não sabe, com o barco? né? Assim, a priori, onde ele está passando, né? Sim, então, o Alex perguntou sobre a comunicação. O posicionamento dele essa parte do sistema de posicionamento de embarcação foi a parte do meu TCC, é uma parte que eu gosto bastante, mas eu nunca trabalhei oficialmente com ela, né? Mas, assim, ele funciona assim, o barco tem um DGPS, que ele é processado lá full time, então esse sinal do DGPS, ele passa pro ALV através de posicionamento hidroacústico, pelo um HIPAP, né, um sensor que fica no centro da embarcação, e aí ele vai passando essa informação. Então, todos os equipamentos que são envolvidos nesse posicionamento, que a gente tem a MRU, tem a bússola, tem vários equipamentos, eles são todos mapeados dentro do barco, e realmente mapeados, a gente fala que é o DINCOM, que é ver exatamente onde está a posição de cada um, porque aí eu sei que a coordenada que está dando aqui do meu GPS, eu sei o offset até o meu HIPAP, que é quem vai mandar a informação para o meu ALV que está lá embaixo, e aí o meu ALV vai receber, e aí tem a correção do dado de como o ALV recebe. Essa parte é muito interessante, eu não domino, mas eu conheço uma pessoa que domina, posso passar o contato para vocês depois para vir aqui dar uma aula, porque o Vitor fez até o doutorado dele nessa área, então ele domina bem, mas basicamente é isso, a gente vai como se fosse um transporte de coordenada, né, digamos assim, até o ALV. O ALV recebe o sinal do HIPAP ali por acústica e ele vai se posicionando. Então, o barco vai navegando perto dele, né? Tem uma distância lá e ele vai passando essa informação e ele vai seguindo. Agora, sobre essa questão, né, que o João perguntou, quando a gente vai mapear uma área que tem equipamento, a gente sabe o que tem. Né? A Petrobras tem isso tudo mapeado, então, assim, né, dentro do Brasil e fora do Brasil também, em outras empresas, outros projetos fora, também a gente, quando tem alguma coisa antrópica, né, a gente sabe que tá ali, que foi instalado algum equipamento, uma árvore de Natal, duto, perto de plataforma, a gente sabe que tem os dutos que ficam
flyer, que a gente diz, né? Que ele fica mais solto. Então, assim, a gente tem um mapa, né? A gente ganha um mapa, um Google Maps lá do fundo, dizendo onde tem pra gente poder planejar a missão. E nessas áreas mais rasas, que a gente tem essa questão de topografia, também são as áreas que é onde tem as plataformas instaladas, onde ocorre pesca. Então, nessas áreas a gente já tem meio que uma batimetria ali antiga que a gente consegue se basear. Tem um background pra gente ir. A gente não vai totalmente à cega. Entendi. Nas áreas de 3.000 metros, quando não tem nenhum equipamento, não tem nada, a gente vai às cegas. Mas ao ver, assim como o drone, ele também tem um sensor. Então, ele 100 metros antes dele, ele já vê mais ou menos o que tem. E aí, se ele for colidir com alguma coisa, ele sobe, ele contorna. Ele sabe se defender. Ah, que legal. Pô, interessante, cara. Contextualizando aqui, só a Fossa das Marianas é 9.500 metros abaixo, tá ligado? Do nível do mar. 3.000 metros é um terço disso, né? Tá bem fundo, tá ligado? E assim, o Alvê, acho que tem um modelo da Kongsberg, que é quem faz, que vai até 4.000 metros. 4.000 ou 6.000, acho que é o máximo que ele vai. Sim. E assim, só para contextualizar aqui a questão do posicionamento, eu acho que o Alex até sabe a história que eu vou falar, né, Alex? Que assim, eu conheci mapeamento oceanográfico lá no Canadá. Eu fiz uma matéria, chama Ocean Mapping, lá na UNB, na Universidade de New Brunswick. Inclusive lá que eu conheci a Fernanda que tentou me ajudar, porque eu fui um pateta mesmo dessa matéria, é muito difícil. Sei. Então assim, foi difícil pra caramba. E aí, você falando de posicionamento, eu lembrei do primeiro laboratório, que foi o primeiro assignment deles, que até anotei o nome aqui, ó. Ship Reference Frame Integration. Então assim, a gente tinha que fazer toda a integração do sistema de referência do navio, e aí entrava em ação todos os sistemas de referência, então do GPS, do navio, do sonar. Nesse caso não era AUV, o sonar ele ficava ali no casco, ali não sei lá onde que era, mas você tinha que fazer essa integração e tinha que fazer no MATLAB. Nossa, essa matriz jacobiana, cara, só de pensar nessa matriz jacobiana eu já fico Eu penei, doido, eu falei... Né? Meu Deus, essa era a matéria que eu tava com mais desejo de fazer, porque na Unesp não tinha. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu! Eu mandava mensagem pro Alex, cara, eu tô ferrado, cara. Olha isso daqui. Aí tinha uns negócios de single beam, multi beam, e tinha uns caraca, eu falo, meu Deus do céu. Aí eu falo, Fernanda, aí a gente saía. Fernanda do céu, me ajuda. Ela, não, o que é? Eu falo, não, eu não sei, eu não tenho dúvida, porque eu não sei o que é. Ela falou, não, você precisa, vai lá, estuda, enfim, eu desisti, eu fui peidão mesmo, assim, eu não aguentei, a matéria é muito difícil. Inclusive, até o Kael, que veio trocar ideia aqui também. Kael, se você estiver ouvindo a gente aí, você sabe da dificuldade que a gente passou. Mas é difícil, né? Então, realmente, não é um... Apesar de a gente estar fazendo sempre as analogias com topografia, é mais complexo, né? Porque os dados são mais complexos, né? Exatamente. Essa parte do posicionamento ela é bem mais complexa porque você não tem como fazer um RTK que você instala uma base num ponto lá do IBGE que você já tem a coordenada. Então, você tem que trabalhar com DGPS. Então, você já necessita de uma correção que você contrata de uma empresa. Hoje em dia, a Fugro é uma das que mais domina essa área, assim. Então, aí você tem esse posicionamento da embarcação, do GPS. Só que o seu barco não fica andando em linha reta. Ele tá se movendo. Aí você tem lá duas altitudes. Ele tá curtindo as ondas, Knudsen, aí você tem a EM 710, você tem que usar essas referências. Esse é o geoide, hein? Não é isso aí? EM 710? Não é, né? Falei bosta. Não, é coisa da maré, não é? Não é? Alguma coisa assim? Modelo de maré. Quando você vai para a parte do processamento da batimetria, né? Como até o Jonathan falou que liga na faculdade, muito pouquinho de batimetria. Eu também vi quase nada aquela batimetria que basicamente é você ir com uma estação e botar o cara na água. Vai um prisma lendo lá. Quando eu fui ver o real mesmo, né? A gente... Para fazer processamento de batimetria, a gente corrige a navegação, o posicionamento do barco, porque esses movimentos que ele tem, pitch, roll, isso interfere na coordenada ali no ponto, né? Então, a gente faz correção de navegação, a gente faz correção de maré,
porque a maré super interfere, né, nessa parte. E aí tem os modelos de maré, é uma parte também muito legal de pesquisa da nossa área. Eu conversei bastante com um colega que embarcou comigo agora, que é oceanógrafo, aí como isso que eu falei, essa parte de diferente, né? Porque a parte da maré tem muita parte de posicionamento, a gente conversou de criar um geóide, de melhorar um modelo e tal. E ele é oceanógrafo, ele entende de uma outra parte da maré, entende dessa parte também, então a gente consegue conversar e, tipo assim, é um boom de ideias, né? E aí tem todos esses empecilhos, essas dificuldades no posicionamento. Não é simples assim como a gente faz numa topografia, né? Mas é uma analogia interessante para quem não tem mínimo de noção. Então a gente precisa do offset de todos os equipamentos, né? Onde está cada equipamento, porque aí a posição daquele equipamento vai te dar uma resposta. E esses offsets você usa para fazer correção. E aí são planilhas, matrizes jacobianas aí enormes de ajustamento de dados. E aí é um outro mundo. Aí vai embora. Porque assim, a geodésia, né, em solo, né, em terra aqui, a gente. É difícil também quando quer fazer a de alto nível, né? Você quer fazer a dupla diferença, Sim. corrigir o differential code bias, corrigir efeito de maré terrestre, maré oceânica, maré atmosférica, tem todas essas correções. Na offshore, né, você tem que corrigir tudo isso, mais um monte de outra coisa que você tem lá envolvido da oceanografia e tal. E a propagação dos sinais, imagino também. Deve ser uma loucura. Exato, essa parte de propagação outra dos sinais coisa também que é a propagação que é diferente, né? Que é diferente, a propagação do sinal é diferente né? Você tem lá a questão debaixo da água e tal, que a onda ela se propaga de uma maneira diferente. Você também tem que estudar essa parada que é completamente doida também. Exatamente. Aí o posicionamento do AUV vai todo por hidroacústica por causa disso, né? Porque existe a questão do GPS não funciona embaixo d'água, da salinidade, a gente tem a gaiola de Faraday, a parte física, e não rola. Então a gente vai por hidroacústica, e aí a gente tem que ter o HiPAP, né, do barco com a configuração certinha, o offset certinho, pra, né, dar a melhor posição pro AUV lá embaixo. E dentro do AUV, né, a gente tem os sensores em locais diferentes, né? Não ficam todos os sensores no mesmo local. Então, por exemplo, o HiSat, que é o que eu processo, ele tem 2 canais. Então, ele fica a bombordo e a boreste do AUV, do mísselzinho. Então, tem o offset disso também para poder calcular a posição desse meu dado. Eu calculo a navegação do AUV para corrigir esse dado. O sensor da batimetria fica num outro ponto. Então, a gente calcula o offset do sensor da batimetria para atuar dentro desse dado da batimetria para a gente fazer a correção, o posicionamento. O subbottom também, que trabalha com pulso. E aí, né, são muitos detalhezinhos para a gente poder ter um produto 100%, né? 100% para mim é que seja com posicionamento ok, um dado que a gente consiga interpretar, né, entender o que tem ali. Isso aí remete um pouco à fotogrametria, né? Porque você tem que ter, né, a orientação do avião, a orientação da câmera, a orientação do IMU, e a orientação do GPS. Então vai por essa linha aí. E aí talvez a tua visão como agrimensora é de você querer um dado acurado. E aí você entende disso. Acho que isso é aquela adição, né? Aquele açúcar, né? nesse time aí de processadores, né? Aquele sal no oceano maravilhoso. Ou trazendo aí, né? Agora, vamos lá, Stephanie. Conta pra gente, assim, dá uma cadeia, né, dos processos. Como é que funciona? Então, quais são como eu posso dizer assim, o início e o meio e o fim de um projeto. Então, você vai para o alto mar, quais os dados que você leva, e aí o passo número 1, solta o AUV lá, tem um cara que pilota, ou é você mesmo que faz o plano de voo, enfim, dá um pano de fundo aí de como é que funciona esse mapeamento oceanográfico. Quando a gente tem um projeto, né, primeira coisa a gente tem que definir a embarcação que vai para esse projeto, normalmente pro caso do AUV, que é o que eu trabalho, tem que ser uma embarcação um pouco maior, porque a gente tem que instalar na embarcação o container que a gente chama de van, né, que é onde fica o AUV, fica
a caminha dele lá, onde ele faz o lançamento e recolhimento. Então, você precisa de um barco grande. E aí, você tem que verificar todo o sistema de posicionamento desse barco, que aí é a parte do GINCOM, né, do dimensionamento, da gente ver, como eu falei, o offset de todos os equipamentos de posicionamento, né. Então, a gente tem o barco, calibrou todos os equipamentos. Aí, quando a gente tem o barco, a gente fez esse controle todo de dimensão, a gente vai para o mar. E aí a gente faz a calibração desse nosso sistema. Normalmente, a gente pega um poço já que tem coordenada conhecida, faz a calibração lá, desce os transponders e calibra esse sistema de posicionamento hidroacústico. E aí, com esse sistema calibrado, a gente vai em si fazer o levantamento. Aí que começa a brincadeira do meu lado, né? E aí tem a equipe da operação que faz o planejamento do voo dentro da área, dentro do sistema de posicionamento do que o cliente solicita, porque também não é sempre que é Sirgas 2000. E, na verdade, os equipamentos todos são em WGS84, então a gente sempre tem que fazer um transporte desses dados. E aí, com planejamento, ao ver lançado, normalmente são 20 horas de missão. Ele faz lá todo o levantamento, a gente faz o recolhimento dele também, a equipe de operação, tem toda uma técnica. A bateria dele dura 20 horas? 20 horas. Na verdade, Caraca. Ele sobe por causa da memória, não da bateria. Qual é o tamanho desse bichão? Cara, eu não vou saber te falar, mas... Cara, coloca aí... Tem noção de um container? Um container de... Acho que é 22 metros no container, não é? Então, ele dá dentro do container. Cervejarias que são container. Como é que é o nome do bicho dele? Se você botar Alve, Kongsberg no Google, você vai ter as informações, especificações técnicas dele. Eu realmente não sei de cabeça. Uhum. É o Hugging, que eu chamo carinhosamente de Huguinho. Porque já estamos aí há um tempo juntos, já sofrendo. Quando você, eu imagino que quando você está embarcado, você tem que ter algum ponto de referência para você, né? Engraçado. E aí... faz todo o recolhimento dele, ele sobe, ele solta um nariz, que a gente diz que tem uma corda que tá presa nele e solta esse nariz, que é um pedaço, né, digamos assim, dele, faz o lançamento de uma garateia, puxa ele e sobe ele pro barco. Ele subiu, o pessoal da operação tem que lavar ele para tirar a questão da salinidade, tirar a bateria, botar para carregar, aí fazer o download dos dados pra gente, que é a equipe de processamento, que só vai ter o contato agora quando chega o dado. E aí, quando ele sobe, faz o download do dado, tem que ser processado a navegação dele, para entender, né, com a navegação dele é importante, como eu falei, a gente precisa desses offsets dos sensores também, então tem que ser processada a navegação que ele fez. A gente, né, o pessoal dá uma missão para ele, mas ele nem sempre segue aquela missão certinho, pode ter alguma interferência, enfim. E depois dessa navegação processada, aí que a equipe de processamento começa a trabalhar com dado. São 4 sensores, na verdade, sendo que 2 são de imagem de sonar. Um é o side-scan sonar e o outro é o high-size. Esse high-size é desse modelo da Kongsberg, que é uma marca. Tipo, o high-size é um sonar também, mas ele é um sonar interferométrico. E que é dessa marca da Kongsberg. Então, a gente processa ele, tem os dados de batimetria e o sub-bottom, que são os dados para geologia. Qual que é o tamanho dos dados? Um voo lá de 20 horas? Muito grande. Olha, assim, do meu, né, do sensor que eu processo, o do high size, em média, uma missão eu tenho 30 GB de dados. 30 GB de dados, que é só sua parte. Isso, aí quando eu processo, eu tenho 20 GB, 25 GB aí de dado de mosaico em formato Caesar, que é um formato nativo do Caris, e aí eu exporto o GeoTIFF e é mais uns 20 GB aí. Caraca. Qual que é o tamanho da tripulação? Porque assim, você disse que é você que processa de um tanto, depois... Então assim, são vários processadores? São 3 sensores, então é uma dupla de processador para cada sensor. Porque trabalha 24 horas, né? Caraca, então, é muita gente, então. Assim, em média da operação, eu acho que são 4 pessoas, isso dobra, né? São 4 pessoas por turno. Uhum. E então são 8 pessoas na operação,
E no processamento são 6, mas tem também a parte de survey, o pessoal que é do posicionamento, que cuida da navegação, se está tudo certo, dos equipamentos de posicionamento, que são mais 2 pessoas. Tem, normalmente, o data manager, né, que a gente chama, que é o cara que gerencia os dados ali, vê se os dados estão ok, vê também, depois que a gente processou, né, se tá bom o dado. E tem mais uma galera, tem a galera tripulação que faz acontecer, né? Pessoal da cozinha, feiro, e tem também a parte de gestão que embarca. Normalmente são umas 40 pessoas. 40 pessoas. O navio é enorme. Não se esqueci de plataforma. Ou navio? Não, é navio. Nossa, é navio de pesquisa. É um naviozão, cara. Caraca, que legal. Eu tava vendo aqui, esse senhor aí é 6,5 metros de comprimento e quase 1 metro de largura. 6 metros. Nossa, é grande pra caramba. Um carro. Ele é grandinho, E aí a gente. Beleza, eu acabei te cortando. Desculpa, eu perguntei lá dos dados. Finaliza assim mesmo. Chegou, a gente processa. E aí inicia uma interpretação dentro do barco que, conforme dá tempo, porque, né, 20 horas ele subiu, ele fica umas 2 horas carregando bateria, fazendo download, ele desce pra outra missão, mas 20 horas. Ele vai lá, 20 horas, ele sobe de novo, Então, assim... A gente fica nesse ciclo. Você processa, ele voou, aí você pega e processa. Por que demora tanto esse processamento? Você tem que ficar na frente do computador ali, acertando as coisas... Ou tem alguma parte ali que é automatizada, alguma coisa assim? Então, esse sensor do HiSize, ele tem uma parte de processamento que é feita pela empresa mesmo que vende o sensor, que é uma caixa preta que a gente não consegue entender 100% o que ele faz, mas basicamente ele aplica a navegação no dado bruto. Tá. E aí ele me dá um dado já com navegação. Gel, né? Ele que faz o gel. Isso. Basicamente é isso, mas ele faz mais coisa. E aí ele me dá um dado com navegação que eu gero as imagens. Que aí eu faço parte do processamento, de filtros, enfim, para equalizar o dado e ter uma imagem do que estava lá embaixo. Porque são todos dados sonográficos, né? Essa parte toda dos dados geofísicos. Eu tive o prazer de fazer uma disciplina do mestrado aqui da UF de geofísica com o professor Arthur Aires, que também é uma referência da área, que me esclareceu muito a parte teórica, né? Então, esse dado em específico, do que é um sonar interferométrico, a gente acaba tendo muita informação ali do pulso, né? Ele vai mandando, recebendo. No caso do sensor interferométrico, a velocidade que o AUV voa que interfere. Aprendi isso com a Fernanda Viana, inclusive. Então, é muito dado, e aí quando chega para mim o dado, eu vou fazer toda essa parte de equalização e gerar as imagens. Eu ganho uma linha e eu transformo ela num mosaico. Basicamente é isso. Caraca! E aí tem a parte da batimetria. Ele funciona igual um push broom, um satélite push broom, que vai meio que varrendo a área, assim? Só que ele vai cada sensor vai atuando com essa parte de totalmente na hidroacústica, né? Ele vai emitindo um pulso e recebe. Ele emite um pulso, recebe de volta ali. E aí uma coisa que eu não falei, a gente também sempre faz um CTD, que é pra gente verificar salinidade, temperatura e velocidade da água, porque isso interfere também no cálculo do posicionamento. A salinidade que está naquela área que a gente está embarcando, a temperatura, como é que se tem alguma corrente maior, menor, então essa parte já é muito oceanografia para mim. Mas essas informações são muito importantes para a gente para fazer o processamento da navegação do AUV, porque a navegação do barco aqui em cima é dele lá 3.000 metros, muita coisa mudou. Então, a gente ter esse cálculo da navegação dele é muito importante, porque a gente vê como ele caminhou ali dentro, né? Entendi. E depois tem a parte da interpretação, né? Que você falou. Então, isso. São basicamente 3 passos: o voo, o processamento e a interpretação. A interpretação é aquilo mesmo que você falou, do desenho, da vetorização.
Aí eu vi que você falou do ArcGIS. Existe alguma parte que dá para dá pra gente falar assim que é mais ou menos similar ao sensoramento remoto no que diz respeito à classificação? Existe algum tipo assim ou não? Existe o SSDM, que é internacional, uma classificação internacional, que classifica tanto feições naturais, como tipos de corais, rodolito, pockmark, que é uma explosãozinha de gás natural, e feições duto, árvore de Natal, que fica implantada no poço, né, que é onde liga todos os dutos, manifold, tem todo esse padrão de interpretação. É uma vetorização, mas assim, quando a gente tem duto, a gente realmente precisa vetorizar ali linha por linha. Mas essas áreas que eu tenho trabalhado, que são áreas naturais, né, é uma vetorização mais tranquila, né? Porque essa área aqui eu tô vendo que tem alguma feição natural aqui. Vou lá, marco uma área. Tem alguma coisa aqui que parece que é uma fissura. Tem um talude. Tem alguma coisa pontual aqui que eu vi, né? A gente encontra também alguns cabos. Nesse último projeto a gente encontrou um cabo que está passando assim do meio do nada para não sei aonde. Então a gente também sério? A gente vetoriza, então assim, caraca, que bizarro, hein? São várias coisas. Nossa, vocês devem encontrar uns negócios muito assim, doidos no fundo do mar, né? Tanto sacolinha plástica. Sacolinha plástica não, mas lata de cerveja a gente achou já. Porque tem projeto que a gente usa câmera e tira foto, né? Então, na área mais rasa, tem muito mais lixo, né? Infelizmente. E você gosta de fazer o quê? Você prefere processar ou interpretar? Olha... Igual uma saia justa aqui, né? O processamento ser sempre offshore, eu prefiro o processamento. Porque eu gosto muito da rotina offshore. Assim, é muito do meu perfil de trabalho. Eu brinco que, assim, eu atuo como engenheira resolvendo problema, né? Que é a única formação, assim, o diferencial, porque eu sou engenheira, porque eu resolvo problema. Sim. E, então, essa dinâmica de offshore, que são 12 horas ali no seu turno, e você tem que estar resolvendo tudo ali no agora, e sempre tem algum problema novo, alguma coisa, esse sensor aqui deu alguma coisa estranha, vamos ver, você tem que olhar, você tem que reprocessar, você tem que criar um outro processo, assim. Nesse último projeto a gente teve bastante coisa automatizada, a Fernanda mesmo ajudou bastante a gente nessa parte, mas mesmo assim, né, você tá automatizado, mas você tem que ver o dado depois ali, você vê, pô, isso aqui não ficou legal, então vamos refazer o procedimento, vamos processar, assim. Então, é muito dinâmico. E então eu prefiro muito mais essa parte do que a parte de interpretação, que eu tenho que ficar no escritório num tempo ali fechado, assim. Entendi. E eu, né, tenho mais o meu amorzinho pela parte do posicionamento da geodésia. Eu sempre fico ali perturbando um pouco a galera do posicionamento, assim, mas eu nunca fiquei diretamente nessa área. Mas é uma coisa que eu gosto também de entender, porque, assim, como você falou, explode a cabeça quando você lê, porque aí você vê o negócio, caraca, isso, aí você lembra de uma aula de geodésia lá que você teve da faculdade, você lembra um negócio que você leu no livro do Galera e fala assim, é verdade. Então isso funciona assim, então mas aqui é diferente, e como é que funciona. Então, eu realmente gosto dessa dinâmica, do agito, do desespero, do caos e confusão que tem também de se trabalhar embarcada, por isso eu prefiro o processamento. Além de dinâmico, né? Frenético, tá ligado? 24 horas não pode parar, tá ligado? Queria saber também que tipo de empresa que contrata vocês, né? Na minha cabeça é só petrolífera, mas deve ter mais, né? Não sei. Hoje a gente... E que tipo de produto, né? Além da badimetria, tem também esse negócio de você reconhecer os alvos que você está mapeando, mas você comentou que tem uma coisa ambiental também envolvida. Comenta isso. Porque assim, são mapeamentos do leito marinho, né? Então a gente vê o que a gente dá. Cada mapeamento tem o seu objetivo, óbvio, né? A empresa contrata a gente porque ela tem aquele terreno ali e ela quer ver o que tem ali, porque ela quer instalar. Muito obrigada, iFood. Falou. Ela quer instalar. Hoje em dia, né? Tá começando agora no mercado um boom das fazendas eólicas, que vão ser feitas lá fora, né? Lá fora, que eu digo, alto mar.
Então, tá começando a ter uns projetos aí para mapeamento com essa intenção. Não é só de exploração. Tem uma parte de mapeamento que é de controle ambiental, que normalmente é feita com navios menores, que aí é com esse single beam, que o John falou que a gente fala que é sensor rebocado, que aí a gente pega um sensor de side scan, de batimetria, um de sub-bottom e prende, né, na embarcação e ele vai fazendo esse trabalho também. Diferente do AUV, ele tá... o posicionamento dele é junto com o barco ali. E normalmente é em água rasa. Mas aí essa parte de controle ambiental e também é essa parte, quando a área é mais profunda, é para mapeamento de exploração de petróleo. Assim, a maioria dos projetos que eu trabalhei de exploração, agora que está começando um projeto ou outro, que está saindo aí no mercado, a gente vê bastante até no LinkedIn, bastante coisa que é dessas fazendas eólicas. Mas aí é toda essa questão da gente entender o que tem lá embaixo. São muitas essas empresas petrolíferas? Sim, essa questão que você perguntou, eu esqueci essa pergunta. Quem contrata a gente, assim, hoje a gente são empresas que trabalham com mapeamento, né, com a parte de geofísica. Basicamente, as empresas que estão para essa área de geofísica. Hoje em dia, assim, tem duas áreas, na verdade, né, porque o agrimensor, né, o cartógrafo, a gente pode atuar nessa parte de mapeamento e na parte de posicionamento. Que essa parte de posicionamento toda embarcação tem. Então, se eu tenho uma embarcação aí que lança duto, ela precisa da parte de posicionamento. Se eu tenho uma embarcação aí de perfuração, então tem outras áreas ali que a gente precisa da parte de posicionamento. Óbvio que nas embarcações que eu trabalho, que são de navios de pesquisa, né, que a gente fala, de survey, a gente precisa de uma posição também bem trabalhada, porque a gente vai pegar o dado ali. Então, hoje em dia, são as empresas, assim, que fazem essa parte de mapeamento de geofísica, assim. Hoje a gente tem aqui no Brasil a Oceanpack, que é a empresa que eu trabalho também. A gente tem a CPMAR, que estava em outro projeto. A DOF tem uma parte aqui no Brasil. A Oceania também faz essa parte de mapeamento. Aí de fora... A Caris. O que é a Caris? Porque eu sempre ouvi falar dela. A Caris é quem fornece o software que a gente usa para processamento, mas ele não é o único. Ah, tá. A Caris é um software de processamento de dados. Você usa esse software. Isso. A Kongsberg, ela fornece o equipamento para a gente aquisitar o dado, né? E a Caris fornece o software. Aí tem a Caris, tem o SonarWiz, tem a EIVA também, que é mais para batimetria. EIVA, cada um fala de um jeito, não sei. É tipo Lake, Laika, né? Então, mas perfeito, é verdade. São esses três, assim, que eu já trabalhei. Mais com a Caris, porque é a parte do sonar. E aí, dos produtos que a gente gera os pacotes de SegWi, que é do sub-bottom, as imagens de GeoTIFF do sonar e de batimetria também a gente gera os GeoTIFFs, o MDT, todos os produtos da batimetria, né? O XYZ. Então são basicamente esses produtos que juntos, né, a gente faz uma interpretação completa. Tipo, eu faço uma interpretação do sonar, você faz uma da batimetria e o sub-bottom tem a outra interpretação. Então a gente consegue juntar isso e ter mais certeza do que é aquilo, porque a minha interpretação é 100% visual. Eu olho ali uma imagem chapada, né, um 2D e, isso aqui, né, dá pra ver quando não tá luz, assim, isso o olhar vai ficando mais acurado com o tempo mesmo, né? Você já vai começando a ver. Então, quando essa parte mais antrópica, assim, eu ainda tenho alguma coisa pra... essa parte mais natural, pra mim, ainda é uma caixa preta, assim, de interpretação, mas hoje em dia eu já sei algumas coisas. Então, já consigo ter um olhar mais... Cada projeto eu vou pegando mais. E aí, quando você junta a interpretação dos três sensores, você tem como ter mais certeza. Tipo, alguma coisa que eu vi no sonar ali, eu acho que é uma fissura ali. Mas aí o sub-bottom que vai ter certeza se é uma fissura, porque ele vai ver lá embaixo
né? O pulso dele vai para mais profundo, né? Um levantamento mais geológico. Então, eu consigo comparar tudo isso e isso que eu entrego para o meu cliente. Que legal. E aí, se o meu cliente vai lançar duto ali, ele vai saber onde ele vai ter que calçar o duto, porque vai ter um buraco, onde ele vai ser uma área mais elevada, que ele vai ter que mudar, fazer um outro caminho. Então, aí, quando a gente entrega o produto, com essa interpretação toda baseada na SSDM, de todos os sensores, o cliente vai estudar como que ele vai implantar o projeto dele ali. Seja uma fazenda eólica, um gasoduto, vai instalar uma plataforma, enfim. Entendi. Essa empresa que você trabalha é brasileira? Olha, eu não tenho certeza. Não, eu acho que ela é brasileira, mas ela é um grupo maior lá fora, assim, ela não é só aqui, não. Essa pergunta, ela traz uma outra pergunta que é assim, como é que está o Brasil, né, nesse mercado? Se existe empresa brasileira ou se são multinacionais? Como é que tá? Vocês têm noção, mais ou menos? Assim, o Brasil, em relação à parte de posicionamento, engraçado, eu estava até conversando isso com meu marido hoje. Toda a parte de posicionamento da geodésia, né, offshore, é muito forte, assim. O Brasil, a Petrobras é melhor nessa parte. A gente brinca, né, quando presta serviço para a Petrobras, que ela é mais enjoada, tá? Mas assim, é porque ela faz o trabalho muito bem feito, questão de posicionamento, assim, a gerência de geodésia, não é porque eu fiz estágio lá não, que eu gosto muito da galera, mas é realmente... Mas é verdade, quando você vai prestar concurso lá, você não é para engenheiro cartógrafo, é engenheiro de geodésia, Sim. É de outro nível, né? É muito assim, eles investem muito nessa parte de pesquisa, então essa parte de posicionamento é muito, muito forte no Brasil. As empresas de fora que contratam a gente para fazer levantamento aqui, elas não têm a mesma preocupação que a Petrobras tem, porque elas não entendem muito essa parte. Então, assim, esse engenheiro de geodésia que está lá na Petrobras, ele tem um papel muito importante de valorizar assim, a nossa profissão e de mostrar que, olha só, é importante e é óbvio, né? É muito importante. Então, a gente consegue economizar muito dinheiro com um posicionamento bem feito, né? Então, hoje em dia, essa parte é toda nossa, assim, a receita, digamos assim, é nossa, brasileira. Agora, a parte de interpretação é muita empresa de fora, mas muita mão de obra brasileira, assim, a gente tem muita gente, né, mas porque é um mercado meio pequeno, assim. Mas todos os projetos, por exemplo, todas as empresas que eu citei para vocês, eu tenho algum amigo agrimensor trabalhando, entendeu? Tem a Subsia, tem a Fugro, então é uma área, assim, meio pequena, é fechada, mas ela tem ali chega a absorver profissional. Bastante cartógrafo e agrimensor? Você sente que é um campo que dá pro cartógrafo, mesmo que ele não tenha toda essa bagagem, ele consegue talvez ali desenvolver algum projeto, ele meter o nariz, igual como você fez, né? Você acha que é um mercado que absorve esse tipo de profissional? Assim, ele absorve, é importante, e essa importância desse profissional vem crescendo, como eu falei, eu tenho vários amigos em várias empresas, então cada um que tá lá sabe da importância, né, do nosso background, então sempre puxa mais um e bota um pouco disso na cabeça das gerências que são acima, que não tem esse conhecimento. Assim, hoje em dia, infelizmente, né, a gente vive numa questão assim, política, né, de desenvolvimento um pouco precária, para dizer, né, sim. A gente entende. Então, a gente não hoje não vai para você, hoje está super absorvendo, nossa, as empresas estão contratando. Não, porque a gente não tá tendo tanto projeto, né? A gente que é engenheiro, a gente sabe que pra gente trabalhar, o país tem que estar desenvolvendo. Então, hoje em dia, tem alguns projetos que estão saindo, o mercado deu uma aquecida do ano passado para esse ano, porque tem muita coisa que já tá lá, né, instalada, que desmonta aqui não funcionando, mas é tão mas tem coisas que tá lá, dessa que agora, tipo assim, é um futuro. A gente vê né, infelizmente, tem que ver todos um outro background de político, de desenvolvimento, de economia, para ver como é que isso vai andar. O mercado precisa como eu falei, essa parte
é muito importante. Você trocar ali um trabalho com oceanógrafo, com um geofísico e você ali como cartão agrimensor é um conjunto que funciona muito. É muito importante cada um ali. Isso é um negócio que eu até queria ter falado. Só, Alex, deixa eu só ter a linha de raciocínio daí. Eu queria ter falado quando você falou lá atrás da questão de ser multidisciplinar. É algo que a gente já vem batendo papo aqui com outros profissionais e a gente tem sacado isso. Do tipo assim, você tem que, além de absorver, de você ter o seu conhecimento, você tem que absorver o conhecimento dos outros profissionais. Então, por exemplo, eu trabalho com cana-de-açúcar. Então, invariavelmente, eu vou ter que absorver um conteúdo de um agrônomo, por exemplo, de um técnico agrícola, para eu poder, obviamente, com a minha expertise em cartografia, fornecer o melhor produto para ele. Na parte florestal, por exemplo, o engenheiro cartógrafo ele tem que saber lidar com o engenheiro florestal, com o engenheiro ambiental. Então, acho que a procura por um emprego, né, o cara tem que, além de ele trazer esse conteúdo, ele tem que estar aberto a aprender novas coisas. Porque não é só o seu conhecimento em posicionamento, porque ele fez geodésia 1, 2 e 3, que ele vai ser o cara, né? Sim. Foi isso o tempo. Queria comentar que assim, a costa brasileira é gigantesca, cara, e o Brasil não explora muito bem sua costa, tanto como pesca, mas também como exploração, algum outro tipo de exploração que venha a ser possível. E outra coisa, essa indústria é uma indústria bastante cara, então ela exige mão de obra extremamente especializada. Então, sim, o Brasil não está numa época ruim para uma indústria que necessita de muito investimento, né? Não é algo trivial. Precisa de vontade política também. Então. Mas a costa brasileira é gigantesca e a gente faz pouco uso dela, né? O cartógrafo acaba indo mais para a área do agro mesmo, que é bom, tem bastante coisa acontecendo e dá bastante emprego pra gente, né? E é muito importante também essa presença, assim, porque foi exatamente o que você falou, a gente tem que estar aberto a receber o conhecimento do outro e as outras áreas têm que entender também a importância da gente estar ali. Assim, hoje a gente, agrimensor e cartógrafo que trabalha na área offshore, a gente faz esse trabalho de formiguinha, de mostrar, olha só, é legal eu estar aqui, porque olha, eu tenho esse background aqui, eu tenho esse conhecimento aqui, então a gente faz se valorizar profissionalmente, mas eu não tô fazendo aquilo ali só por eu, Stephanie, não. Eu tô ali mostrando que um agrimensor e um cartógrafo pode ter, tem, né? Não é que pode ter, tem esse background que faz essa diferença. E o pessoal brinca também, né? Fazer algum mapa, chama cartógrafo, não sei o quê. E aí a gente vai trocando e vai crescendo. Então, todas as áreas a gente tem muito isso. Eu tenho amigos que foram para a área de meio ambiente também e aprenderam várias coisas de outras, né? Da parte ambiental, de nome de árvore, de um monte de coisa. Então, realmente, isso é muito importante. E hoje, no mercado offshore, o principal é isso, é você entender que, assim, você não é a estrela do rolê, você não é a cerejinha do bolo, você é um ingrediente muito importante naquilo ali, você tem que trabalhar junto com todo mundo e você tem que entender entender, né, ser curioso, buscar informação sobre as outras áreas também, não dá pra você ficar ali, porque, sei lá, eu tenho mestrado em geodésia aplicada, não sei o que, tá, beleza, mas você precisa entender um pouquinho de maré também. Exatamente. No mercado de trabalho, cara, você é mais um. Agora, você vai ser a mais um que vai fazer a diferença ou apenas esse cara aí que vai distribuir currículo? E eu acho muito legal isso que você falou, tinha falado, dos seus amigos trazendo gente. Isso é negócio que eu tenho percebido aí, que os cartógrafos eles realmente têm feito isso aí até para dar uma moral, né, para nossa formação, que infelizmente, eu não sei, né, se devido a esse aumento da procura pela geotecnologia, a cartografia ela vai ficar mais conhecida, isso eu não sei. Mas que os cartógrafos tentam trazer mais cartógrafos para o mercado de trabalho, isso a gente tenta fazer. Então, quando abre alguma vaga de um estágio, alguma coisa, fala, não, peraí, tem um cartógrafo lá, cara, tem um cara lá que pode fazer diferença aqui. Então, acho que assim a gente vai
espalhando aí a boa palavra da cartografia, né? Porque, igual você falou, tem muita gente que não sabe o que um cartógrafo faz, e o cartógrafo faz exatamente aquilo que a empresa precisa, que é um cara que entende de posicionamento, um cara que entende de processamento de imagem, um cara que entende de geodésia, e que ele vai agregar pra caramba, né? Então, acho que talvez aí a sobrevivência da cartografia tá nos profissionais que estão saindo pro mercado, né? Exatamente, estarem abertos e entender que tipo, tem um mundo realmente pra gente atuar, só que infelizmente a gente tem que ensinar pro cara, falar pro cara que ele precisa da gente. Hoje a gente faz isso dentro da área offshore e tem vários colegas que fazem em outras áreas também, assim, isso é uma coisa que eu brigo desde a faculdade, desde a empresa júnior, de tipo, eu brinco que a gente tem que contar pra todo mundo que a gente é agrimensor, que a gente é cartógrafo. É isso mesmo. Eu vou escrever um negócio, assim, de fazer um exame, profissão, engenheiro, agrimensor e cartógrafo. Aí a pessoa, o que é isso? Aí eu já dou uma palestrinha ali, já vendo minha fecha ali. Não deixa a brecha, não, senão eu também, eu sou um defensor, porque não é fácil, não. E essa experiência que você comentou dos estágios que você fez, né, que você começou trabalhando com os produtos, essa experiência é importante para você conseguir galgar os cargos maiores, até que você vai gerenciar coisas mais sofisticadas, né? É importante também ter noção dessa escadinha que tem que ter, né? Sim, fazer... A primeira coisa é você estar aberto a entender, realmente a conhecer e ver que, assim, o seu conhecimento é importante, mas o seu conhecimento não é tudo, assim. Eu acho que eu mesma saí da faculdade, assim, eu tava na faculdade e falei assim, nossa, o engenheiro agrimensor é muito importante, não sei o quê, tem que ser um agrimensor... Não é bem assim, a gente é muito importante, mas a gente é muito importante trabalhando junto com outras pessoas e a gente tem que estar com a cabeça aberta para isso. E principalmente de trabalhar offshore, assim, você trabalha confinado, então você vai ficar ali 24 horas vendo a pessoa e tem hora que não dá mais, tem hora que você, né, não aguenta mais ver aquela pessoa ali. Largados e Pelados, tá ligado? Só que gourmetizado. A gente não pode participar de reality show, porque já tem experiência em confinamento, né? Minha chance de ganhar 1 milhão no BBB já foi. Então, assim, entrando na reta final, conta então um pouco pra gente de como que é a vida embarcada. Conta aí detalhes, qual foi o seu maior perrengue, né? O que você pode contar pra gente? O primeiro perrengue que todo mundo pensa é de enjoar, né? Você enjoa muito, como é que é barco, então? Graças a Deus, não tem esse problema de seus tímpanos estão ok. Eu enjoo um pouquinho no começo da navegação, né? Quando o navio sai, eu dou uma enjoada, então é padrão. Depois de um tempo você acostuma. Quando a gente desce a gente demora um pouquinho para entender que a terra tá parada. Porque você fica ali sempre andando no corredor assim, meio de um lado para o outro. São barcos, né? No meu caso, foram barcos diferentes, de tamanho diferente. Já peguei barco pequeno, já sofri muito com barco pequeno. E meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Já teve momentos de parar a pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Caraca! Tipo, o barco balançando a beça, você tem que trabalhar. E aí acontece, assim, são áreas que são mais tensas. Mas de um modo geral, o balanço não é tão brusco assim. Nesse trabalho com AUV, porque na água rasa, com embarcações menores, com com sensores de casco, né, rebocado, aí o negócio balança um bocadinho mais. Mas também é tranquilo, assim, dá pra sobreviver, assim, não é impossível. Tem amigas minhas que falam assim, eu não ia aguentar. E tem as maravilhas de, tipo, o pôr do sol e o nascer do sol, gente, são os mais bonitos, são no mar, seja na praia ou seja em alto mar. Isso aí, eu falo que é a recarga de energia, independente do turno que eu tento ir lá um pouquinho, né, dar uma olhada, porque a gente trabalha 12 horas, mas também tem dia, né, que a gente realmente precisa ficar 12 horas sentados, que, né, a coluna às vezes dá um arrego, assim, quando tem problema e tal, mas é sempre, dentro da embarcação também, sempre a gerência que tá lá, sempre fala pra gente levantar e dar uma volta, né, se alongar, então aí você vai, olha o mar, dá uma respirada, assim. É ruim, é complicado ficar longe da família, né,
Você tem que ter muita cabeça aberta pra isso, tipo, não pode ficar morrendo de saudade, né, sofrendo, porque não dá, gente, assim. Eu, graças a Deus, sou muito tranquila, vivo um relacionamento muito tranquilo, meu marido também embarca, então desde o começo, né, os dois são engenheiros, a gente já sabia que a gente estava se metendo quando a gente começou a namorar, então é mais... Vocês trabalham na mesma empresa? Não, áreas diferentes. Ele embarca em plataforma, eu embarco em navio. Ah, tá. Pô, porque se embarcar no mesmo navio, caraca, hein? Não pode. Normalmente as empresas não deixam. Ah, tem essa questão do compliance também, ó, peraí. Exatamente, Principalmente, assim, porque o meu marido é de uma área completamente diferente, mas se eu fosse prestar um serviço, a empresa que eu trabalho fosse prestar um serviço para a empresa que ele trabalha, ele não podia ser um fiscal, um gerente, porque a gente tem óbvio, um relacionamento e tal. Então, isso tem um compliance por trás que vê bem essas coisas. Tem empresa que não permite nem namoro entre funcionários. Já ouvi casos assim. É complicado. Como que, né? Funciona embarcado, né? É difícil, né? Uma questão talvez um pouco polêmica, mas sei lá. Pois é. Tem umas histórias aí por baixo, de um background meio estranho. Below deck, né? Negócio meio... uma coisa mais antiga. Hoje em dia também mudou muito, mas antigamente o negócio era meio estranho. Aí essas histórias antigas acontecem em todo lugar, em toda área, né? Sim. Então, não ia ter história, né? Em alto mar, pelo amor de Deus. Né? Nossa. Sempre que você embarca com alguém que já é mais velho, que embarca... Porque no meu tempo, aí você reclama de uma coisa assim, putz, a internet está ruim, não consigo baixar aqui uma foto que me mandar. No meu tempo, a gente tinha que ir na cabine pra ligar, não sei o quê. Pra falar com o capitão, e não sei o quê. Ai, mano, tá bom. Então rola um pouco disso, assim, a comunicação hoje em dia a maioria dos barcos, né, pelo menos a maioria dos que eu trabalhei, tem um Wi-Fi liberado para o pessoal ficar com o celular, óbvio, né, como todo trabalho, você não vai ficar o dia inteiro ali no celular. Sim. Mas tem essa disponibilidade, você consegue manter um contato com a terra e tal, dar uma olhadinha numa rede social. Não, eu não recomendo muito, assim, você ficar muito ligado com o que tá acontecendo na terra, porque você sofre um cadinho mais. Tipo assim, perder aniversário, dessas coisas, tem gente que sofre um cadinho mais. Vai que o celular cai na água, né? Acabou. Aí acabou o celular, acabou a rede social. Cara, eu tenho esse medo, porque eu sou a maníaca do pôr do sol e nascer do sol. Vou lá tirar foto sem ficar. Gente, se meu celular cair agora, tem mais 30 dias pra ficar aqui, o que eu vou fazer? O duro é depois você ter que pedir pro cara começar a mapear pra ver se acha. Aí é difícil. Boa ideia. Acho que o IP dele não vai aguentar, não. Mas é legal, assim. É realmente pra quem tem esse espírito mais dinâmico de trabalho, assim. Se você gosta de uma rotina mais tranquila, não recomendo o embarque, porque é um negócio mais dinâmico e a convivência, né, com pessoas diferentes e aí são... Você sempre embarca com a mesma tripulação? Não. Não? Muito difícil. Talvez aí a dificuldade, talvez, né? Porque se é um time, pô, fica legal, né? A parte de processamento, eu acabei sempre embarcando com mais ou menos as mesmas pessoas, né? Porque aquele mercado ali, são aquelas pessoas que a gente vai mudando de empresa para empresa. Mas a parte de tripulação, né? Depende da empresa que está disponibilizando o barco. Então tem várias outras coisas. Mas assim, no normal, no maior, assim, eu nunca tive nenhum problema, assim, desse de convivência, não. A gente realmente fica muito próximo, muito rápido. Aí já é todo mundo família, já mostra foto do filho, eu mostro foto dos gatos, já conta de casa, já... A gente cria ali aquele convívio da melhor maneira possível, né? Pra poder aguentar os 40, 50 dias, 15 que seja, né? Caraca. E aí, Alex, mais alguma pergunta, cara? Não, só uma indicação para vocês. South Park. Tem um episódio? Temporada 16, episódio 9. Chama Elevando o Nível, Raising the Bar. Que o James Cameron, o diretor do Titanic e também daqueles alienígenas azuis, ele vai aos fundos do oceano. Elevar o nível de produção. Tem algum acidente? Porque eu não vejo nada que tem acidente, naufrágio, nada, eu só vejo séries alegres. Pô, é verdade, isso aí deve ser um trauma, meu Deus.
Eu não vejo. Stephanie, gostou do nosso papo? Gostei, muito bacana, é muito legal falar do que eu faço, assim, realmente eu gosto muito do que eu faço, então pra mim é sempre satisfatório poder conversar sobre, dividir, como eu falei, né, eu sou defensora da agrimensura, da cartografia aí, e super acho, cara, eu gosto muito dessas iniciativas como de vocês, podcast, pessoal que tem YouTube, Instagram, essas coisas, porque eu acho que a gente precisa falar mesmo e se a gente não falar, a gente não vai ser ouvido. Então, é de expor o que existe na nossa profissão, porque vai que alguém tá fazendo nada ali, passando o podcast, deixa eu ver isso aqui. Aí ouve, vê um outro mundo, entende uma outra profissão. E assim, essa valorização é muito importante, desde um pequeno levantamento de topografia, que a gente é muito explorado, e aí por aí vai, até tanto na parte da indústria, na parte do agronegócio, na parte de... Enfim, tem muita área pra gente atuar, né? De coisas... Sim. E esse aqui o intuito do podcast é esse mesmo, é dar voz para todo mundo que quer bater um papo, que quer falar da sua área, que quer falar da sua carreira. Quando eu e o Alex, a gente começou isso daqui, a gente começou um brainstorm no WhatsApp, é muito assunto que dá para falar, é muito assunto, e um assunto vai puxando o outro, igual aqui eu já anotei, na parte de posicionamento. Então, a gente falou aqui sobre mapeamento oceanográfico, mas dentro do mapeamento oceanográfico tem várias vertentes. Então, você tem a parte do processamento em si, que aí é uma parte mais técnica, que inclusive se a Fernanda, né, devem trazer para a gente aqui um pouco de conhecimento, vai ser super legal. A parte de posicionamento, que é a Stephanie falou para a gente que o pessoal da Petrobras é referência, então já até anotei aqui, engenheiro de geodésia da Petrobras. Se você tiver alguém, pode indicar a gente, que a gente vai atrás para gente trazer esse assunto para cá, para a gente dar voz para essa galera. Então é isso, Stephanie, uma coisa vai puxando a outra. E aquilo que você falou, né? Esses dias eu vi uma pessoa que compartilhou o primeiro episódio do nosso podcast, que foi assim, a pandemia mapeada, e a gente tava sem microfone, e a gente foi super no improviso, e foi um episódio super legal, foi o primeiro. E esses dias uma pessoa compartilhou, olha gente, ouvi isso aqui, olha que legal, e jogou lá. Então a pessoa às vezes tá lá, tá fazendo nada, tá ouvindo uma música, e de repente ela, será que tem alguma coisa de geotecnologia da minha área? Ela coloca a geotecnologia, vai aparecer a gente no Spotify, e ela vai ouvir, e aí é esse trem aí que a gente tá criando. Parabéns por terem iniciado, realmente, acho que o principal é esse, eu também gravei algumas conversas com alguns amigos no YouTube. Sim, tipo, de inclusive início você eu fiquei muito assim. Fala pra gente onde que o pessoal pode encontrar você. Você também tem um projeto super legal que é com vídeo, né? Fala pra gente aí. Então, foi toda uma questão assim, mas eu não tenho uma câmera, mas eu fiquei me cobrando muito de uma excelência. Eu falei, cara, não, mas eu consigo gravar uma conversa com um amigo, e aí o importante é o conteúdo, né? Então eu comecei... eu tenho um Instagram, que é Agrimensora Gesser, que é meu sobrenome, onde eu, compartilho ali mais as minhas experiências profissionais, e aí eu comecei a postar esses vídeos lá, e também postei no YouTube, tem o link lá também, e foi muito baseado nisso, assim, de conversar com colegas de outras áreas, e eu falei um pouco desse merge que a gente faz, né, da oceanografia com a agrimensora, né, do geofísico, dessa parte de ouvir outro profissional. E eu também recebi feedback, de pessoa que eu não conheço, uma menina que veio no YouTube e me falou assim, eu tava muito na dúvida sobre fazer oceanografia, não entendia direito, esse vídeo me ajudou. Eu falei, nossa, pra mim aquela menina ali já foi, que legal, um negócio... Que da hora, é isso mesmo. Que eu tô fazendo, assim, que tá sendo super bacana pra mim. Eu falei, é um projeto um pouco egoísta, porque eu gostei muito de conversar, de entender essa parte dos meus amigos, e acabou ajudando uma pessoa, então... A gente tem que começar, né? Sim. O Jonas a gente teve feedback legal no começo, né? Uma pessoa que o Jonas conhecia, que era mais nova, assim, que tava meio começando na área, falou bem do negócio, né? Não foi isso, Jonas? Foi, na verdade foi uma pessoa assim, a gente tava iniciando, essa pessoa, nossa, cara, que negócio legal, eu não sou da área, mas eu ouviria esse podcast, porque é um assunto diferente, interessante. Eu ouviria, porque a pegada que vocês estão se propondo a fazer é um negócio que eu consumo. Então, assim, é coisa que brilha os nossos olhos mesmo, né, Stephanie? Se a gente puder ajudar alguém, né, se alguém ouviu esse podcast, gostou da área,
Às vezes é um cartógrafo que não sabe o que quer fazer, ou ele está em dúvida, ou ele entrou na área e está desmotivado. Poxa, o que é o mapeamento oceanográfico? Eu vou ver. Então é isso que a gente quer fazer, né? Dar aquele estalo na pessoa, e a gente tá adorando fazer isso daqui. Tá? Stephanie, muito obrigado, tá? pela tua participação. A gente sabe aí das suas viagens, né? Então você conseguiu encaixar aí uma noite aí. Muito obrigado, pessoal que nos ouve até aqui. Nosso muito obrigado. Se inscreva nas nossas redes sociais, curte, compartilha, siga lá a Stephanie no Instagram. E pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.